E, segundo o material que a gente analisou, a cubagem é aquela métrica que equilibra duas forças fundamentais de opostas, que são a massa, ou seja, o peso físico real da carga, e o volume, que é o espaço tridimensional que essa carga ocupa. A grande sacada aqui, a mudança de paradigma para quem acompanha a análise, é perceber que quando um caminhão está rodando na estrada, ele vem de essencialmente duas coisas distintas. Exato, duas coisas bem diferentes. Ele vem de espaço, ou seja, sua capacidade volumétrica dentro do baú, e vem de esforço, que é a sua capacidade de tração, o peso máximo que o motor e os eixos aguentam puxar ladeira acima. É uma verdadeira batalha contínua entre espaço e esforço. E é fascinante observar como essa batalha conceitual é traduzida em matemática pura e aplicada. O fundamento físico começa com uma equação básica que se aprende nos primeiros anos de escola, né? O volume é igual ao comprimento multiplicado pela largura e multiplicado pela altura. No entanto, o fundamento logístico, que é onde a engenharia de transportes realmente brilha, introduz o conceito genial de peso cubado. O peso cubado não é aquele número que a balança mecânica mostra. Não é o peso físico. Exato. Não é o peso físico. Ele é um peso virtual que a carga passa a ter em função do espaço do veículo que ela consome. Para ilustrar isso bem para quem nos ouve, podemos imaginar um caminhão de grande porte que fosse totalmente lotado do chão ao teto apenas com travesseiros de penas. Esse caminhão estaria fisicamente muito leve. O motor mal faria esforço na subida, mas todo o espaço interno estaria vendido. O veículo não poderia aceitar mais nenhuma outra mercadoria para compor a receita daquela viagem. Portanto, o transportador precisa ser remunerado pelo espaço volumétrico ocupado e não apenas pelo peso quase inexistente das penas. E é exatamente nesse ponto que entram os famosos fatores de cubagem mencionados de forma tão rigorosa nas nossas fontes. O documento detalha os números exatos utilizados pelo mercado e eles variam drasticamente dependendo do meio de transporte, o que, pensando bem, faz todo sentido físico. Para o modal rodoviário, o fator padrão estabelecido é de 300 kg por metro cúbico. Isso mesmo, 300. Já no modal aéreo, onde a aerodinâmica, o espaço e o peso são restrições criticamente rigorosas para que um avião consiga levantar voo com segurança, esse fator cai para 166,7 kg por metro cúbico, ou, na sua conversão técnica, 6.000 centímetros cúbicos por quilo. E para o transporte marítimo, especificamente na modalidade LCL e, bom, para não deixar ninguém perdido nas siglas, LCL significa Less Than Container Load, que é quando a carga não é volumosa o suficiente para encher o container inteiro sozinha e precisa dividir o espaço com cargas de outros clientes. Bem, para o marítimo LCL, o fator é bem mais alto. 1.000 kg por metro cúbico, o que equivale exatamente 1 tonelada por metro cúbico. É uma diferença enorme. E essa diferenciação tão marcante entre os modais é um reflexo direto da engenharia construtiva de cada veículo. Um navio cargueiro gigantesco flutuando no oceano lida com o peso e o volume de uma forma muito diferente de um Boeing cargueiro ou de uma carreta de 3 eixos cruzando uma serra. E toda essa explicação culmina no que o documento classifica de forma absoluta como a regra de ouro da precificação de fretes. Ah, a famosa regra de ouro. Essa é aquela notação essencial para se ter emoldurada na parede de qualquer setor de expedição. O documento é categórico, o peso utilizado para o cálculo final do frete será sempre, e sem quaisquer exceções, o maior entre o peso real aferido na balança e o peso cubado calculado pelas dimensões. Mas assim, para fazer o papel de advogado do diabo por um momento, se a balança diz que a carga pesa apenas 800 quilos, mas o volume gera um peso cubado de 1.200 quilos, o transportador simplesmente ignora a balança e cobra por 1.200. Isso não gera um atrito gigante nas negociações comerciais? Olha, é uma excelente provocação. E sim, pode gerar um certo atrito para clientes inexperientes, mas é a base da sustentabilidade do setor. A justificativa técnica é o custo de oportunidade. Se o transportador não cobrasse pelo peso virtual de 1.200 quilos, ele estaria subsidiando o espaço perdido no baú do caminhão. A transportadora tem custos fixos altíssimos de frota,
motorista, seguro e desgaste. A regra de ouro garante que a empresa seja remunerada de forma justa, seja pelo desgaste do peso no asfalto, seja pela ocupação de um espaço que impede a entrada de outra carga pagante. O que nos leva diretamente à necessidade absoluta de precisão extrema na hora de medir cada volume lá no armazém. Precisão é a palavra-chave aí, porque se o maior número sempre vence e define a fatura, errar a medição de uma simples caixa pode desencadear consequências financeiras devastadoras ao longo de um ano inteiro de operações. É por isso que o material detalha o passo a passo da aferição no mundo real. Os equipamentos exigidos não são tecnologia alienígena, mas exigem um rigor implacável da equipe. Total rigor. É imperativo o uso de uma trena métrica com precisão de centímetros e de uma balança industrial, que deve estar obrigatoriamente aferida e calibrada pelo Inmetro para evitar qualquer margem de contestação. E é uma curiosidade técnica brilhante destacada nas fontes que vale a pena mencionar para os nossos ouvintes. A questão das pontas, certo? Essa mesma. Na hora de medir as dimensões externas de uma carga consolidada, é estritamente necessário incluir o pallet de madeira, a espessura da embalagem e, principalmente, as extremidades irregulares. Quem acompanha a rotina de galpões logísticos certamente já notou aquelas pontas de plástico filme ou fitas de amarração que às vezes sobram para fora do alinhamento do pallet. Pois bem, essas pontas precisam ser incluídas na medição. O motivo é que o interior do caminhão é, geometricamente falando, um paralelepípedo perfeito. Qualquer barriga ou ponta que sobre para fora do alinhamento impede que uma outra carga encoste perfeitamente nela. Um pequeno detalhe que custa caro. Muito caro. Ou seja, aquela pontinha inofensiva de 2 centímetros está na prática inutilizando e ocupando o espaço de uma coluna inteira de ar dentro da carroceria. E se conectarmos essa imagem mental do espaço inutilizado ao quadro maior das finanças diárias, percebemos rapidamente que o ar vazio custa caríssimo. É por isso que o documento apresenta um direcionamento extremamente prático, focado em cenários operacionais e em como a estratégia muda dependendo do material. Vamos analisar a diferença entre dois extremos da indústria. Primeiro, cargas extremamente leves, como grandes peças de isopor. O pior pesadelo da cubagem. Exatamente. Nesse caso específico, a ação técnica estratégica recomendada é focar obsessivamente na redução máxima da embalagem externa. A justificativa matemática é simples, o impacto financeiro de reduzir o volume em cargas leves pode gerar uma economia direta de até 40% no valor final do frete cubado. O isopor em si já é puro volume, adicionar camadas de papelão ou plástico bolha desnecessários é literalmente jogar dinheiro pela janela. E, movendo-nos para o extremo oposto desse espectro, a gente tem o cenário das cargas ultrapesadas. E se o transporte for, por exemplo, de bobinas de aço maciço? O material aponta que a estratégia de engenharia logística sofre uma mutação completa nesse caso. A ação passa a ser focar em distribuir a carga para ocupar o máximo possível da área do assoalho do veículo. O chão do caminhão. Isso. Como o aço é um material de densidade extrema, o peso real na balança será gigantesco e sempre indiscutivelmente vai superar e esmagar o peso cubado. O volume vertical, o ar até o teto do caminhão, simplesmente não importa mais, pois a suspensão do veículo atingirá o limite de peso estabelecido por lei muito antes de a carroceria estar visualmente cheia. O que é fascinante aqui é o aprofundamento técnico que o texto oferece ao explorar o que é chamado de dicionário do especialista. Nessa seção das fontes, ocorre a introdução de um conceito fundamental para a engenharia de embalagens chamado trade-off, que pode ser traduzido como uma escolha compensatória ou uma concessão estratégica. O documento afirma ser imperativo treinar as equipes de desenvolvimento de produto e de expedição para entenderem que nem sempre a menor embalagem possível é, no fim das contas, a melhor solução financeira. Espera um pouco, vamos pausar nisso, porque isso soa quase contraintuitivo para quem nos ouve. Há poucos minutos, nós acabamos de estabelecer que reduzir o volume é a chave principal para economizar frete. Como uma embalagem maior pode ser financeiramente mais inteligente? Eu sei, parece de fato um paradoxo, mas é a pura realidade da física aplicada à logística. Em algumas situações bem específicas, criar uma embalagem ligeiramente maior, feita de um papelão mais espesso e estruturado, permite algo crucial, o empilhamento seguro das caixas, o que na linguagem do setor
é chamado de stacking. Ah, o empilhamento. É possível visualizar isso com uma analogia muito cotidiana. É como tentar guardar dezenas de taças de cristal extremamente frágeis no porta-malas de um carro antes de uma viagem. Se as taças forem colocadas em caixinhas de papelão fininhas, apenas para economizar o espaço imediato, não será possível colocar absolutamente nenhuma mala pesada por cima delas, sob o risco óbvio de quebrar tudo. O resultado é que todo o espaço vertical do porta-malas, do topo das taças até o teto do carro, será completamente desperdiçado. Mas, se for utilizada uma caixa de madeira robusta, um pouco maior e mais grossa, as taças ficam protegidas e torna-se perfeitamente possível empilhar malas pesadas por cima dessa caixa de madeira, otimizando todo o espaço do veículo. Essa analogia ilustra o princípio com perfeição. Uma embalagem pequena que não aceita o stacking cria no ambiente de transporte de carga fracionada uma coluna inútil de ar até o teto da carreta. E como vimos na regra da cubagem, a empresa pagará por esse espaço desperdiçado de qualquer forma. A embalagem estruturada, que permite o apoio de outras mercadorias, otimiza o uso tridimensional do baú. O grande objetivo logístico detalhado nas nossas fontes é uno: aproximar ao máximo a densidade da carga embalada à densidade ideal projetada pelas montadoras para aquele veículo. Quando a densidade da mercadoria empata com a capacidade do caminhão, atinge-se o que chamamos de eficiência máxima no transporte. Então, o que tudo isso significa? Significa que a física abstrata do transporte possui um cordão umbilical ligado diretamente aos cofres e ao fluxo de caixa da empresa. O texto faz um paralelo impecável em direção à realidade financeira e faz uma constatação muito dura. No mundo real das operações, um profissional financeiro ou um auditor jamais pode aceitar o pagamento de um valor de frete fechado sem ter a plena capacidade de compreender a sua composição detalhada. A transportadora decompõe esse custo para formar o seu preço de venda e a empresa que contrata o serviço precisa obrigatoriamente ter expertise de auditar cada centavo para garantir que não está havendo cobrança indevida. E essa é a essência do que chamamos de autópsia financeira do transporte na análise de hoje. Se olharmos para a evolução histórica do setor, o frete deixou de ser há muito tempo uma taxa simples combinada verbalmente ali no pátio. Ele evoluiu para uma estrutura tarifária bastante intrincada. E essa arquitetura moderna tem um propósito duplo muito claro: proteger a margem do transportador contra os dois maiores riscos inerentes à operação diária. O primeiro é o risco operacional, que é intimamente ligado ao esforço físico, ao desgaste da máquina e ao consumo de diesel. O pneu no asfalto. Exatamente. O segundo é o risco financeiro, atrelado ao valor monetário do que está sendo efetivamente movimentado sob a inteira responsabilidade do motorista. É por isso que o documento desmembra o cálculo do frete em duas grandes bases, que são completamente inegociáveis no mercado formal. E a primeira grande base é o que o mercado batizou de frete-peso. Esse é o componente central que remunera o esforço puramente operacional da movimentação. E, trazendo de volta o que a gente acabou de aprender sobre a regra de ouro, ele será calculado sempre em cima do maior valor resultante daquela disputa entre o peso físico da balança e o peso cubado gerado pela trena. É essa parcela da fatura que vai pagar os pneus que tocam asfalto, a manutenção preventiva e o combustível queimado. É a física pura sendo cobrada na prática. Por outro lado, a segunda base é o frete-valor, também conhecido no jargão técnico como ad valorem. E aqui o foco muda bruscamente da física de materiais para o universo complexo das finanças, do mercado de seguros e da gestão de riscos. Trata-se de um percentual financeiro aplicado diretamente sobre o valor total declarado na nota fiscal da mercadoria transportada. O papel do ad valorem é remunerar a transportadora por assumir a responsabilidade civil sobre aquela carga. O famoso seguro. Isso. É aqui que entra o chamado RCTRC, que é a Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga. Em termos bem simples para os nossos ouvintes, é o seguro obrigatório contra acidentes, tombamentos e avarias gerais. Carregar uma carreta cheia de areia bruta e uma carreta idêntica cheia de smartphones de última geração exige exatamente o mesmo esforço mecânico do motor, a mesma queima de diesel.
mas o risco financeiro de um tombamento, a responsabilidade imensa de repor aquela mercadoria em caso de perda total é absurdamente diferente. O ad valorem equaliza essa diferença. É como olhar para as engrenagens de um relógio mecânico. E as fontes trazem uma representação visual disso através da estrutura de uma planilha de auditoria. Para quem tem fascínio por eficiência corporativa e por tapar ralos financeiros nas operações, entender as colunas dessa planilha é intelectualmente estimulante, pois é ali que os milhões de reais são salvos ou perdidos ao longo de um ano. A lógica sugere que a planilha comece sempre pela coluna de valor da nota fiscal, que ditará o ad valorem. Depois, temos o confronto direto nas colunas de peso real contra peso cubado, para ver qual deles sai vitorioso. Logo a seguir, a coluna do frete base, que nada mais é do que pegar o peso vencedor e multiplicar pelo valor negociado na tabela da transportadora. Porém, a auditoria rigorosa não termina no frete base e no seguro da mercadoria. A planilha detalhada inclui fatias adicionais que compõem o custo total de propriedade do transporte. Destaca-se aí a coluna do GRIS, que é a taxa de gerenciamento de risco. No contexto logístico brasileiro, essa é uma taxa extremamente crítica e prevenção ao roubo de cargas. Um ponto vital no Brasil, né? Infelizmente, sim. É o GRIs que financia a escolta armada rodoviária, o monitoramento via satélite 24 horas, as travas de baú e toda a central de inteligência e de segurança que opera nos bastidores. Além disso, existe o pedágio, cujo repasse deve ser auditado rigorosamente pela empresa, devendo ser cobrado de forma fracionada por peso ou por eixo, conforme manda a legislação. E, finalmente, entram aquelas siglas que costumam gerar tanta confusão nas faturas de quem acompanha a análise, como a TDE e a TRP. Vamos decodificar essas também, porque é importante. O que exatamente uma empresa está pagando quando vê TDE ou TRT na fatura no final do mês? A TDE é a taxa de dificuldade de entrega e a TRT é a taxa de restrição de trânsito. Elas entram em cena quando o destino final da carga foge daquela normalidade de um grande centro de distribuição que fica à beira da rodovia. Podemos pensar na complexidade urbana imensa de cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro. Existem regiões onde carretas são proibidas de circular durante o dia, ruas estreitas onde o caminhão simplesmente não consegue manobrar, ou shoppings que exigem que a entrega seja feita de madrugada e com veículos menores. O transportador tem um custo adicional brutal de tempo, de transbordo da carga para vans menores e de pessoal extra só para conseguir concluir o último quilômetro. Essas taxas cobrem essa fricção urbana. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque agora nós temos todas as peças teóricas no tabuleiro. Chegou o momento de aplicar todo esse conhecimento e colocar a prova real em andamento. Nossas fontes trazem um estudo de caso prático brilhante, conduzindo uma simulação de transporte da cidade de Piracicaba, no interior paulista, até a capital do Rio de Janeiro. Vamos desenhar esse cenário para os nossos ouvintes e caminhar com muita calma pelos números, para visualizar o impacto real dessa tempestade de variáveis. É um ótimo exercício. A estrutura das variáveis para essa viagem hipotética é a seguinte: o material embarcado tem um valor comercial atestado na nota fiscal de R$50 mil. No momento da pesagem na balança do armazém, o peso real cravou exatos 800 quilogramas. Em seguida, os auditores utilizaram a trena, mediram o comprimento, largura e altura, considerando as extremidades, e o volume total encontrado foi de 4 metros cúbicos. Em termos de contrato previamente negociado com a transportadora, a tarifa do frete peso é de 50 centavos por quilo. O contrato também estipula uma taxa de ad valorem de 0,6% sobre a nota e uma taxa de GRIs de 0,2%. Perfeito, o cenário está montado. Vamos imaginar a cena do faturamento na prática. O analista olha para os dados, se a tarifa é de 50 centavos por quilo e a balança marcou 800 quilos físicos, a intuição mais rápida e perigosa seria simplesmente multiplicar os 800 quilos por 50 centavos, certo? O que daria um frete de R$400. Mas não é assim que a banda toca.
por conta da nossa famosa disputa de pesos. O primeiro passo correto é descobrir o peso tributável. Pegamos os 4 metros cúbicos de volume que a Trene indicou e multiplicamos pelo fator de cubagem do transporte rodoviário, que é 300. A matemática nos diz que 4 vezes 300 resulta em 1.200 quilogramas. Esse é o peso cubado, a massa virtual da carga. Como 1.200 quilos é um número consideravelmente maior que os 800 quilos aferidos na balança mecânica, o peso cubado é declarado grande vencedor. A transportadora irá cobrar a tarifa em cima dos 1.200 quilos. Exato, o volume venceu. E seguindo para a conversão monetária, pegamos esses 1.200 quilos vencedores e os multiplicamos pela tarifa de 50 centavos. Chegamos, assim, a um frete base, ou frete peso, de R$ 600. Com a parte física resolvida, a auditoria avança para a cobertura do risco financeiro. Para calcular o seguro ad valorem, aplica-se a alíquota de 0,6% sobre os R$ 50 mil que a carga vale, o que adiciona R$ 300 à conta final. Para prevenção contra roubos, o famoso GRS, aplica-se a alíquota de 0,2% sobre o mesmo valor da nota fiscal, o que soma mais R$ 100 ao custo da operação. Maravilha! Se colocarmos isso numa calculadora simples agora, R$ 600 do esforço físico, somados a R$ 300 de risco e segura do valorem, e somados a mais R$ 100 da segurança de escolta e rastreio do GRIS. Chegamos a um subtotal exato e redondo de R$ 1.000 pela viagem de Piracicaba ao Rio de Janeiro. A fatura está pronta para ser paga e o processo encerrado, correto? Seria muito conveniente para todos se parasse por aí, mas há um alerta vermelho emitido no documento que muda todo o planejamento financeiro. Esse valor de R$ 1.000 representa apenas o custo do serviço bruto, é o subtotal sem a carga tributária estadual. Sobre esses R$ 1.000, ainda será calculada e embutida a incidência do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Em se tratando de uma operação interestadual, cruzando a fronteira do estado de São Paulo para o Rio de Janeiro, a alíquota de ICMS varia de 7% a 12% dependendo da regra específica. Ignorar a existência e o impacto gigantesco do ICMS no momento do cálculo inviabilizaria qualquer fechamento financeiro preciso e criaria um buraco silencioso no planejamento orçamentário anual da companhia. É impressionante observar como cada decisão minúscula lá no início da cadeia, sabe, como o tamanho da caixa de papelão ou a ponta do plástico no pallet, se transforma numa cascata matemática de custos e impostos ao chegar no momento do faturamento? E diante de toda essa complexidade de cálculos bem-sucedidos, a grande pergunta que recai sobre o colo de quem tem a missão de aprovar contratos anuais com essas transportadoras é de suma importância. Como ter qualquer nível de certeza de que esses 50 centavos por quilo ou essas taxas de ad valorem de 0,6% são realmente justas, idôneas e condizentes com a realidade do mercado? Como não ser enganado na origem do número? É a pergunta que vale milhões. Para que a auditoria seja genuína e completa, não basta apenas refazer as multiplicações e divisões da fatura, não é mesmo? O cerne da questão é validar a legitimidade dos preços que estão sendo cobrados. As fontes oferecem um roteiro claro de ferramentas de governança corporativa para isso. A primeira exigência basilar é monitorar constantemente a tabela oficial da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que dita a política nacional de pisos mínimos do frete. Essa verificação garante a estrita conformidade legal, assegurando que a empresa não esteja contratando serviços predatórios que estejam abaixo do piso estipulado pela lei federal, o que geraria passivos futuros gravíssimos. Um risco trabalhista e ilegal gigantesco. Sem dúvida. A segunda diretriz é a busca ativa por benchmarking de mercado, utilizando plataformas tecnológicas modernas. Ferramentas digitais citadas no material, como os sistemas da Gap ou a rede da Fretebras, são vitais, pois fornecem aos gestores acesso a uma base de dados gigantesca, mostrando em tempo real as médias de preço praticadas por outras empresas em rotas idênticas. O mercado rodoviário possui vida própria. Os preços oscilam violentamente em função da sazonalidade da safra agrícola, do preço do diesel na bomba e da disponibilidade de motoristas naquela região específica.
Ter acesso a esses dados permite que as empresas sentem à mesa de negociação armadas de fatos concretos e não reféns de estimativas verbais de vendedores. É uma imersão verdadeiramente formidável no maquinário interno de como a economia física se movimenta no nosso país. Ao longo desta nossa longa exploração conceitual e matemática hoje, fica cristalina a imensa importância de tratar a auditoria de fretes não como uma etapa burocrática maçante, mas como uma alavanca estratégica de lucros. Evitam-se pesadelos contábeis, como as temidas glosas fiscais por divergências tributárias nos documentos, e de maneira muito mais visceral, assegura-se que a companhia não está rasgando dinheiro ao pagar para transportar ar passeando dentro de baús de caminhões por milhares de quilômetros. Dominar as sutilezas do peso virtual, do impacto das extremidades de um pallet e desvendar a função de taxas de segurança e dificuldade de entrega oferece uma proteção formidável para o caixa de qualquer operação comercial. Isso levanta uma questão importante, algo para se refletir de forma mais aprofundada após o término da nossa jornada de hoje. O documento que estruturou nossa discussão traz uma sugestão final de estudo bastante pontual, direcionando atenção para o aclamado artigo Custos Logísticos, uma abordagem estratégica, escrito por Vanck e Fleury. A tese central, e o alerta mais incisivo emitido por esses acadêmicos, é de uma clareza cortante. Os custos invisíveis são os verdadeiros predadores que corroem silenciosa e implacavelmente a margem de lucro de qualquer modelo de negócio. O nosso esforço ao longo dessa análise foi justamente puxar o véu e trazer para a luz da consciência métricas que até então pareciam pertencer ao reino do invisível ou do meramente teórico. Falamos sobre o custo financeiro do espaço ocioso, sobre as pequenas frações de risco camufladas em siglas e sobre o impacto quase microscópico que a escura da espessura de um papelão tem no aproveitamento da densidade. Custos que passam totalmente despercebidos. Exato. No entanto, ao afastar a lente de aumento e observar a escala colossal e global das complexas cadeias de suprimentos contemporâneas, uma provocação se desenha no horizonte para quem nos ouve. Quantos outros custos que são genuinamente invisíveis ainda estão à espreita, escondidos nas zonas sombrias das operações logísticas cotidianas? Quantas pequenas hemorragias financeiras continuam neste exato momento prosperando sob a camuflagem de contratos antiquados e taxas padronizadas que são aceitas sem nenhum questionamento, apenas aguardando pacientemente para serem descobertas, auditadas e expostas por mentes curiosas e questionadoras? Uma reflexão magistral para selar a nossa exploração de hoje pelas artérias da logística comercial. A busca contínua por eficiência corporativa nunca é uma linha de chegada definitiva. Ela apenas se aprofunda e revela novas camadas de desafios e economias. Fica o nosso imenso agradecimento a quem nos ouviu e acompanhou cada detalhe dessa investigação matemática e estratégica. O convite permanente é para que se continue questionando sempre os processos que parecem óbvios à primeira vista e explorando novos horizontes de conhecimento técnico. Até o nosso próximo encontro e uma excelente jornada de análises para todos.